Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do iBuscar. Meu nome é Elcias e você vai ver aqui no podcast negócios automotivos. Aqui nesse podcast, nessa mesa, que a gente entrevista grandes pessoas, grandes empresas, né, que deram sucesso e que tem muito a trazer conhecimento e aprendizado aqui para o nosso público, para mim, que eu gosto muito de estar aqui, pessoal. Eu gosto muito de ficar aqui, né, batendo esse papo com esse pessoal assim de grande relevância e que pode trazer muito sinônimo pra gente. E hoje, pessoal, a gente está com um convidado aqui grande. A gente está em São Paulo, né? Só informando que a gente está no nosso estúdio de São Paulo. Viemos aqui para criar muito conteúdo legal para vocês. E o nosso convidado de hoje, né, é o Rubens da Runacar, o cara que está voando baixo aí no Instagram. Né, doutor Rubens? É um prazer estar aqui, Elcias, e vamos conversar, né, falar um pouquinho da nossa história, agregar alguma coisa pro pessoal do ramo automotivo e é um prazer. Vamos. Cara, eu quero agradecer muito aí a tua presença, né? A gente entrou em contato aqui com o Rubens e, assim, imediatamente o cara foi altamente generoso com a gente e tirou um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito lá, né, no Centro Automotivo. Qual é a cidade que você tem o Centro Pilar Automotivo? do Sul. Pilar do Sul. Na realidade, eu tenho duas unidades. Uma em Pilar do Sul, interior de São Paulo, próximo a Sorocaba, e uma em São Miguel Arcanjo, que é uma cidade vizinha. Sim, e você fica mais? Eu fico em Pilar do Sul, Pilar que é a matriz. Em Pilar do Sul, ela tem 15 anos já. E em São Miguel Arcanjo está indo para o 6º ano já, que a gente montou. A gente arrancou ele de lá e disse assim, vem para cá falar com a gente. Tá certo, pessoal? Olha o Rubens aí, é um mecânico, né? Ele é formação, né? Diversos cursos na formação do setor automotivo, empresário, sócio proprietário da Runacar, né? Eu tô dizendo aqui que ele é um pedagogo da reparação automotiva. É o cara que traz, né? Tem uma didática, traz um conteúdo muito relevante, muito fácil de entender aqui no Instagram. O cara que conserta carro, mas gosta mesmo de andar de bike. Gosto também. Gosto, já fui melhor ainda. Fui melhor? Agora deu uma paradinha aí, mas estamos voltando já. Eu e minha esposa também, a gente anda só junto. O cara gosta da bike, né? Conserta carro, mas gosta da bike. E tem um corpo esbelte, o cara parece que faz um exercício legal. Mais ou menos. Pessoal, eu tava falando com ele que eu vim de vermelho, ó, em homenagem à Runacar, ó, vermelhão da Runacar. Rubens, é muito bom estar aqui, né? Como eu lhe falei, muito bom você estar aqui. E a gente quer saber um pouco do Rubens, né? A gente vê muito no Instagram você falando, você explicando umas coisas bem relevantes. A gente já trabalhou muito com centro automotivo, com carros, e muita gente tem dúvidas, né? E você, assim, traz um conteúdo muito leve, né? Muito didático, a gente consegue entender muito bem. E as pessoas, eu acho que se preparam, né? Quando ele tem um carro e ouve o Rubens, a gente vê que alguma coisa que aconteceu no carro, cara, eu vi lá no Rubens isso aqui, pode ser que seja isso aqui. O cara tem um pouco mais de segurança na hora que leva lá pro centro automotivo e também, né, consegue dizer, não, eu acho que o Rubens falou isso, eu posso dizer que pode ser assim o problema do carro. Mas como é que você entrou nesse ramo automotivo? Conta a história aí do Rubens, até chegar ao Rubens da Runacar. Então, eu vim numa família muito humilde, mas muito humilde mesmo, né? E assim, na minha época, eu tinha 42 anos, então quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, era outra realidade, não é uma realidade igual tem hoje. E uma conquista para minha realidade, né, para a condição financeira da minha família, já era uma conquista se eu trabalhasse na cidade. Sim. Entende? Porque naturalmente os meus pais eram boia frias, naturalmente a gente tinha uma tendência a seguir o caminho. Então, naquela época já eu consegui um emprego na cidade, já era uma conquista. E quando eu trabalhei em várias coisas, né? Trabalhei, por exemplo, com 14 anos, fui arrancar batata, arrancar feijão, na roça mesmo. Na roça. Seus pais eram meio que agricultor ali também, né? Não, a gente morava na cidade, mas meu pai sempre trabalhava na roça. Na roça, sim. E eu fui nas férias de dezembro, por exemplo, a gente ia arrancar batata, que era uma cultura que era forte na minha cidade. Eu nasci em São Miguel Arcanjo, na verdade. Nasci e fui criado lá. E aí fui arrancar batata, arrancar feijão. Eu acho que o pior serviço que eu fiz na minha vida foi arrancar feijão, rapaz. É difícil? Cara... Não imaginava. Difícil, cansativo. E com 16 anos apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa oficina dentro da cidade, que já era top, né? Eu até costumo dizer, né? Muita gente fala assim, a gente tem que fazer o que gosta. Fazer o que gosta é quando você tem possibilidade de escolha. Sim. Beleza, ó, tem isso e aquilo pra você fazer. O que você gosta mais?
Mas quando você não tem escolha, talvez seja a melhor situação ainda, né? Eu não tenho escolha, então beleza, tá escolhido. Se eu não tenho escolha, tá escolhido, né? É fácil. Interessante. É fácil. E aí eu entrei trabalhar como ajudante nessa oficina, fiquei por 3 anos, aí o dono vendeu a oficina, eu continuei com o outro dono. Isso aprendendo. Pegando ali na mão na massa. Lavando peça. Na realidade, no começo lá não era nem lavar peça, que era um centro automotivo que vendia pneu, alinhava e balanceava, só. Sim. Se precisava trocar um terminal de direção, eu tinha que mandar para uma oficina para eles voltar o carro para alinhar. Para poder fazer então, alinhamento. era muito restrito. Sim. E é engraçado, porque nessa época eu tinha muito tempo livre, né, na oficina, porque vendia muito pouco. O dono não era da cidade, era de uma outra cidade, então ele tinha, sei lá, um receio de repente, aumentar muito a gama de serviço e de alguma forma alguém desviar alguma coisa. Não dar conta, né? Então ele deixava uma gama de serviço muito restrita, era pneu, alinhar e balancear só. Sim. E nessa eu fiquei 3 anos nessa empresa e como tinha muito tempo ocioso, eu não tinha o que fazer, às vezes passava o dia todo e entrava um carro na oficina, né? E aí eu comecei a pegar o hábito da leitura. Aí eu pegava livro na escola para ficar lendo. E criei esse hábito de leitura, né, nessa época. Aí ele vendeu essa oficina para um outro cara, um cara com uma visão diferente, já veio e falou, não, vamos fazer mecânica também. E aí, perdendo a oportunidade aqui de ganhar dinheiro. Isso, exatamente, né? Então vamos fazer tudo. Vamos fazer suspensão, fazer o que aparecer a gente vai fazer. Sim. E aí que eu entrei de fato nesse ramo da reparação, né? Não só da troca de pneu. Isso com 14 anos? Não, eu entrei com 16. 16, sim. Quando estava com 18, mais ou menos, um pouco antes de 16, uns 18 anos, mudou de dono. E daí eu comecei minha carreira verdade. Sim. Daí que eu comecei a pegar gosto e conhecer de fato o mundo da reparação automotiva. Aí trabalhei mais 3 anos, saí e fui para Pilar do Sul. Tive uma proposta, né, de emprego melhor do que a de São Miguel Arcanjo. Fui para Pilar do Sul trabalhar num outro centro automotivo. Fiquei 6 anos lá até eu abrir a Runacar. Aí fiquei 6 anos. Passou 6 anos trabalhando? Até... Eu passei, na verdade, 12 anos trabalhando, né? 6 na primeira e 6 na segunda. Isso. E daí eu montei a minha oficina com um sócio, né? E a gente veio crescendo. Depois eu voltei para minha cidade natal, São Miguel Arcanjo, e montei uma filial lá ainda. Aí hoje esse sócio ainda está com você? Está comigo. Está comigo. Na verdade, a gente tem centro automotivo e eu tenho uma agência de carros, de compra e venda de carros usados. Sim. Então, meu sócio hoje, ele toma conta dessa agência de carros, né? Ele fica lá e eu tomo conta das oficinas, né? É tudo sociedade, mas cada um cuida de uma coisa. Sim. Né? Fica até mais fácil a administração, né? Fica mais fácil, fica mais fácil. Legal. Mas nessa, nós já estamos aí há 26 anos, mais de 26 anos no mercado já. Legal. Da reparação, desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato até agora. De Runacar tem quantos anos? 15 anos em Pilar do Sul, que é a matriz, e 6 anos, está indo para 6 anos em São Miguel Arcanjo. Tanto São Miguel Arcanjo também é sociedade lá também. Também é sociedade. Por que Runacar? A palavra Runacar. Eu acho que muita gente tem curiosidade. O nome do meu sócio é Márcio. Márcio. E o meu é Rubens. Sim. Então, muita gente fala assim, Rude e Rubens. Sim. Né? Mas todo mundo vai entender. Nada de Nárcio, não é Nárcio, né? Eu falei, não, mas na realidade é a união dos 2 sobrenomes, né? Meu nome é Rubens Ruivo. Então, o Ru é de ruivo. Sim. E o Na é de nascimento, que é Márcio Nascimento. Então, o Runa é ruivo e nascimento. Né? E car de carro, né? Aí ficou Runacar. Runacar. Que legal. E como é que iniciou a Runacar? Foi fácil? A primeira vez você alugou o ponto? Ainda é alugado, né? Hoje... O ponto é do meu sócio. Ponto. Então é da empresa. Na verdade, a história foi até meio estranha, porque assim... Esse meu sócio, ele trabalhava por irmão dele que tinha uma loja de carro. E eu prestava serviço para essa loja de carro. E eu fui um dia levar um carro, ele trouxe fazer o serviço, eu fui levar o carro para ele. Sim. Né? Cheguei lá e ele sempre muito brincalhão, ele chegava já abraçando você e querendo beijar, e o cara brincalhão, sabe? E ele era assim. E eu já estava pensando em montar uma oficina para mim. E na época eu tinha um Corsinha, eu fui entregar um carro para ele, falei, viu, como que eu faço para me refinanciar o meu carro para me levantar uma grana? Ele falou assim, por que você quer levantar uma grana? A pergunta X. Eu falei assim, cara, que eu tô querendo montar uma oficina para mim. Ele falou, cara, que interessante, eu tô querendo montar um negócio para mim, vamos montar junto? Só que como ele era muito brincalhão, eu falei, o cara tá zoando, né? Aí eu falei assim, vamos, né? Tá tudo certo, beleza. E entreguei o carro lá e tal para ele, assinou a notinha e fui embora. Passou uns 2 dias, ele passou a tardezinha na frente da oficina e falou assim, já comprei o terreno.
Eu achei, o cara é zoeira mesmo, né? Passou. No outro dia, o cara que vendeu o terreno pra ele, onde é a Runacar hoje, Sim. foi na oficina que eu trabalhava, fez um serviço e tal. E daí eu conversando com ele, ele falou assim, ó, eu vendi os 2 terrenos ali da avenida. Eu falei, vendeu pra quem? Eu vendi pro Márcio. O Márcio ali do Pilar Veículos e tal. E ele falou que vai montar uma oficina. Eu falei, não, o cara tá de brincadeira, né? O cara tá falando sério mesmo? Terminou meu expediente, eu corri lá, falei, o cara tá louco. Cheguei lá, viu? Ele falou assim, não, eu falei sério. Eu falei, mas não é assim, rapaz, como montar junto, comprar terreno, onde já se... Não, o terreno eu já ia comprar. Se der certo, deu, se não der, eu já ia comprar. Sim. Eu falei, mas você tá falando sério? Não, tô falando sério. Daí a gente começou a conversar e realmente ele construiu um barracão, Sim. né? A gente montou, logo de início deu muito certo, começou, né, bastante movimento. Ele já construiu outro barracão, então lá em Pilar do Sul nós temos os 2 barracões que é dele, né, só dele, então a Runacar paga aluguel para ele. Para ele, sim. Aí a gente já comprou a esquina junto, Sim. e já comprou o fundo junto também, então agora já tá tudo junto e misturado, então o prédio é próprio lá, né, 2 barracões é dele e os outros 2 já foi comprado da sociedade. Já em sociedade. Né? A gente já tá 15 anos junto aí. E foi assim, né? No começo erramos muito. Sim. Mas erramos muito mesmo. Mas me diga uma coisa, Rubens, tu saiu já da empresa pra ficar full time no serviço? Direto? Sim, direto. Direto. Aí mas isso, graças a Deus, deu logo certo. Deu, até porque no começo era só uma oficina, não tinha a venda de carro. Sim. Depois que ela apareceu, né? Sim. A gente quis aproveitar a experiência que ele tinha de 17 anos comprando e vendendo carro e a gente quis aproveitar junto ali. E era eu e ele. Sim, aí eu ia perguntar, sozinho fazendo a manutenção. Eu e ele, né? E eu achava assim, eu tinha certeza de que sendo um bom técnico, quer dizer, sabendo consertar carro, seria o suficiente. Sim. E não era, né? 30% do negócio é saber consertar carro, né? A gestão em si envolve muito mais coisas. E aí eu fui aprender isso a duras penas durante os primeiros anos, né? Então no começo era eu e ele, depois eu e ele mais um ajudante, e a gente veio crescendo e errando e acertando, e errando e acertando, até chegar hoje com 2 unidades e com 25 colaboradores. Legal. Né? Mas no começo nós erramos muito, né? Até chegar num ponto eu falo assim, cara, será que tá dando dinheiro? Será que isso aqui é interessante? E assim, eu vejo que a gente só conseguiu sobreviver os primeiros 2, 3 anos, né, por conta dos nossos erros de gestão. Sim. Né? A gente não sabia gerir direito o negócio. Só deu certo porque trabalhamos demais. Tipo, eu chegava a ponto de abrir 7h30 da manhã e fechar 10h30 da noite. Aí a mulher no ouvido. Nossa. Pô, quer que tá desse jeito? A gente pedindo paciência, falei, calma, no começo é assim mesmo, vai dar certo, vai melhorar, nós vamos ter mais tempo. Será que todo empreendedor passa por isso? Cara, porque mesmo jeito, a gente vai trabalhando, chegava 12 horas, eu tive tempo que eu saía 2 horas da manhã pra sair carro no prego. Então, e a mulher, meu Deus, vai sair agora. Exatamente, mas hoje eu vejo que em grande parte foi por erro de gestão. Né? Saber fazer o serviço, eu falo isso para meus mecânicos, né? A maioria deles, o sonho é ter a sua própria oficina. Eu falo para ele, cara, se prepara. Porque ser um bom técnico não garante nada. Não garante nada. Você tem que saber de gestão. É muito mais fácil um bom gestor que não entende nada de mecânica dar certo numa oficina gerenciando ela do que um bom técnico sair e dar certo como um bom gestor. Esse podcast é de negócio, né? Então, olha o que a gente está falando aqui para muita gente que está ouvindo a gente, né? Então, 30% é a parte técnica, 70% é gestão. Então, para quem hoje quer abrir uma mecânica na sua cidade, né? Como você abriu lá, né? Perto da sua cidade, mas abriu também já na sua cidade que você nasceu, o que ele deveria fazer hoje para ele começar a abrir um centro automotivo? Tá, eu acho que disso, assim, tecnicamente, né? Se o cara é um mecânico, porque assim, pode ser um empreendedor. Pode ser um investidor. Sim. Eu tô com grana aqui, acho que é um ramo bom e vou fazer. Aí o cara já tem uma outra visão, mais fácil. O cara que é bom mecânico, né? Vamos falar para os mecânicos. A minha história. Né? Eu era um bom mecânico, assim, tecnicamente bom, sabia fazer o serviço. Eu acho que ele, antes dele montar, ele deve, com certeza ele já está trabalhando numa oficina, ele aproveitar ao máximo, usar a oficina como um laboratório. Onde ele trabalha, eu falo isso para os meus funcionários, falo, cara, usa aqui como um laboratório.
pergunta, questiona, viu, como que você lida com tal coisa? Como que é a entrada de mercadoria? Como que é a saída de mercadoria? Como que você faz o pós-vendas? Como que você atende o cliente? Como que você paga isso? Como gerencia o financeiro? Exatamente. Como que é o relacionamento? Começa a prestar atenção em todas as áreas da oficina. Como que você gerencia o estoque? Por que você faz dessa forma? Como é que trabalha com marketing? Como trabalha com marketing, né? Como que, enfim, como que você faz a elaboração dos preços, né? Vai muito além. Falei assim, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, porque lá nas minhas oficinas a gente tem eu tento sempre otimizar, né, as coisas. Melhorar o processo. Melhorar os processos. Mais rápido, mais melhoria enxuto. Contínua. Isso. E a gente chegou hoje num formato que está em constante evolução, mas a gente chegou num formato que é assim, o meu mecânico, a função dele lá é fazer o serviço. Então eu tenho um estoquista que vai deixar a peça no pé dele, né? Eu tenho um vendedor que vai estar negociando e conversando com o cliente. Eu tenho um pós-venda que vai ligar para o cliente ver se está tudo ok. Eu tenho um comprador de peças comprando peças que está faltando, quer dizer, ele não tem preocupação nenhuma. Sim. Eu otimizo o tempo dele para manutenção. E deixa ele só naquela função, só naquilo, para ele pensar e resolver a situação. Exatamente. Então ele vai ser sempre focado naquilo. Ele não precisa se preocupar em conversar com o cliente, ele não precisa se preocupar em buscar peça. Tem pessoas estratégicas para isso. Entende? Aí eu otimizo o tempo dele trocando peça. Né? E daí eu peço para ele, falo assim, olha em volta toda a estrutura que tem. Né? Eu costumo falar para ele, falei assim, você, por exemplo, você faz 20 mil de serviços aqui por mês, para mim. Você acha que você sendo dono da oficina, você vai fazer os mesmos 20 mil? Trabalhando mesmo carga horária? Não vai. Não vai. Porque você vai ter que correr na autopeça, você tem que levar o carro do cliente, você vai ter que buscar, você vai ter que experimentar o carro com o cliente, você vai ter que conversar com o cliente, montar o orçamento para o cliente. Você entende que você vai cair no mínimo pela metade. Né, a sua produção. Isso torna mais difícil o começo, né? Então, por isso o planejamento necessário. Exatamente. Então, tenta conhecer um pouco de cada área, né? Esse é o mínimo que ele tem que ter para começar com uma folga, né? Como eu falei e repito, lá atrás eu tive que trabalhar dobrado para suprir essa falta que eu não tive, esse conhecimento que eu não tinha, que eu achava que basta saber arrumar o carro, né? E não é, 30%, volto a falar. Né? Então, enxergar a oficina como um todo, de fato, né? Como um todo que ela é. Eu preciso comprar, preciso vender, eu preciso atender o cliente, preciso montar o orçamento. É uma engrenagem como se fosse uma caixa de marcha. Todo mundo tem que obedecer ali, tem que rodar certinho para poder funcionar. E se o cara já é um bom técnico, beleza, nessa parte ele está suprido. Então ele corra a treinar e aprender na questão da gestão. E quando puder colocar pessoas estratégicas, né, dentro desses processos. Que geralmente, né, quando a gente sai do chão da oficina... A família, né, tá lá com a gente. Exatamente. A família tá... E a gente não tem até um receio, um medo, né, de contratar. Por exemplo, já vou começar com 3 funcionários. Eu não fui assim, né? E a gente tem medo, né? Como você falou, às vezes você fica até no emprego velho por um tempo. Pouquinho para poder saber se vai dar certo. Exatamente. Imagina você chegar com tudo e já contratando pessoas, né? Não é o comum. Não é o comum. Mas na tua mentalidade, né? Porque cada um que a gente tem sua mentalidade de crescimento, tem na área de negócio, é contratar para crescer ou crescer para contratar? Que é o X da questão de muitos empreendedores. Paradoxo, né? É um paradoxo, né? É um paradoxo. Será que eu preciso contratar para crescer? Eu preciso para poder ter mais dinheiro, né? Ou crescer primeiro para contratar? E aí isso que fica o... Cara, eu acho que é um equilíbrio entre as duas partes. Que legal. Eu acho que é um equilíbrio. Porque assim, se eu sair contratando... E não tiver público? Eu posso quebrar até pelo custo, né? Porque hoje contratar é muito caro. É muito caro, né? A legislação nossa Quem pensa, pessoal, pesado. que tu paga só o salário daquele é o que vai sair do caixa, não. Mais ou menos assim. Tem muita coisa. Se ele recebe 3 mil, eu pago 5. É mais ou menos nessa assim. proporção, pessoal. Nessa proporção. No final da fritada, com 13º, isso com no férias. mês, nós estamos falando no mês, né? A proporcionalidade dele que ele não recebe, mas a gente tem que pagar. Exatamente. Isso. Então, é complicado. Então, eu acredito no equilíbrio dos dois. Eu acho que assim, eu preciso exigir o máximo, exigir não, mas assim, eu preciso tirar, né? Otimizando os processos, enxergando com uma visão mais ampla, né? Tirando um pouco a visão do técnico que olha basicamente os pepinos e os BO dos carros, mas uma visão mais ampla, você otimizar
a sua produção a ponto que você consiga ter uma sobra de caixa para contratar mais e poder crescer mais. Sim. Eu acho que um equilíbrio. Eu acho que não tem uma receita pronta. Não tem uma receita de bolo pronta. Não tem. Não tem. É um equilíbrio mesmo. E eu acredito muito na otimização. A gente sempre consegue enxugar custo e sempre consegue tornar mais eficiente os processos. Dizem que custa que nem unha. Sempre dá para... Sempre cortando, né? Dá para tirar mais um cantinho. É um cantinho, né? Dá para tirar mais um sempre, cantinho. Ele sempre pode crescer, mas sempre a gente está tentando poldar aquele custo que eu acho que é interessante dentro da empresa, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram e ele falou esses dias, ele fez um story e falou assim, ó, cara, uma vez por ano eu sento com toda a minha equipe olhando todos os custos que eu tenho fixo. E eu sempre consigo tirar 5%, 6% por ano. Ó, aqui entendi. tá, quer dizer, cara, não tem fim. Se você for pensar, você nunca vai chegar num ponto e falar assim, cara, eu não consigo mais tirar nada, mexer nada, eu tô no máximo, né? Difícil. É difícil. Dificilmente. Os teus processos, tu olha essa questão de custo mensalmente? Tu acha interessante ou trimestralmente? Como é que tu acha que é interessante o empresário ver essa questão de custo? Olha, lá anualmente. Anualmente. Às vezes, quando a gente consegue enxergar uma sangria Muito maior, já aí dá você uma vai parada ali. prestar atenção e você acaba fazendo uma revisão nos processos. sim. Né? Nos outros, mas se aqui estava acontecendo, será que aqui também não está? Será que aqui não está? Tu acha que esses processos, eles podem ser ensinados para outras empresas ou isso é muito regionalizado? Processos de mecânica, né? É muito regionalizado, é por causa do público? Ou tu acha que através desses processos que você criou dentro da Runacar, ou que você viu em algum lugar, ou estudou, pode ser replicado? Pode ser sim. Pode ser replicado? São métodos. São métodos. São métodos, Porque nesse tempo de 15 anos que você trabalha, né, Runacar, 15 anos, né? Isso. Você criou alguns processos que, né? Sim. Você foi adaptando. Isso aqui tá ruim, isso aqui pode ser melhor. Sim. Né? Isso pode ser mais rápido. Eu tiro o carro daqui, eu coloco daqui, eu faço assim, é melhor fazer isso aqui primeiro. Sim. Entendeu? E isso tu acha que a gente pode replicar para as pessoas? Pode. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, né, eu comecei a fazer injeção eletrônica há uns 10 anos atrás, na minha oficina. Né, eu não fazia no começo, os primeiros 5 anos era suspensão, auto center, né, undercar que a gente chama, né, só a parte de baixo do carro. E dos 10 anos para cá, inclusive com a entrada da nossa loja de carros, eu senti a necessidade de trabalhar com uma gama mais ampla, onde a gente faz motor, câmbio, faz injeção eletrônica, enfim, airbag, ABS, mexe com eletrônica embarcada em geral. Sim. E aí eu fui fazer treinamentos. Busquei vários treinamentos, fiz vários treinamentos, né? E era uma dificuldade, né? Porque assim, às vezes você aprendia uma coisa no treinamento e não era aplicável 100% na prática, né? O que eu quero dizer? Quer dizer, cara, eu fazia tudo que ele falava e não chegava em lugar nenhum. Sim. Eu não conseguia o diagnóstico. E fazia de novo, cara, e daí eu fui falando, cara, mas tem alguma coisa errada. E fui. Até chegar num conceito que, cara, eu tenho que entender todo o conceito e funcionamento de tudo, porque se ia fazer um treinamento, o cara ensinava como testar, mas não ensinava por que testar, como, quer dizer, saísse alguma coisa fora daquele script que ele passou, eu tava no escuro. Sim. E aí eu fui desenvolvendo, e o desafio, eu passar para alguém, porque eu não posso ficar fazendo diagnóstico. Sim. Senão eu não consigo crescer, né? Se eu quiser ter 10 lojas, daí como que vai ser, né? Não tem como. E daí eu senti a real necessidade dos processos nesse período aí que eu estava implantando injeção eletrônica, que é um negócio mais complexo, né? A eletricidade ou a eletrônica não é uma coisa física que você vê. Tá acontecendo lá e você não vê nada. Não vê nada. Né? E além de você comprar aparelhos, né? O investimento é poder alto, né? Mas o problema maior é realmente a questão do conhecimento. Né? Por melhor que seja o equipamento, ele nunca vai trabalhar por você. Sim, nunca vai fazer a sua parte, que é o raciocínio, né? Que é a lógica, que é o entendimento. E aí eu comecei a desenvolver, falar, então beleza, né? Lá no começo, eu fazia como a grande maioria das oficinas, pelo menos ali da minha região, né? Fazem. Por expertise. Ah, não, uma vez peguei um carro desse, era vela. Aí o cara vai e troca a vela, né? Aí o cara vai fazer a famosa adivinhação. Vamos botar primeiro isso aqui pra saber se dá certo. Eu faço uma seguinte analogia, né? Falei, cara, você vai no médico, por melhor que ele seja, né? Sei lá, o cara é doutor formado e tal, PhD, não sei do que lá. Pica das galáxias. O cara é o pica. Aí você chega lá e fala assim, cara, eu tô com uma dor aqui, ó, mas a hora que eu abaixo, aí essa dor parece que pula pro lado de cá. Tá? Por mais que você seja, assim, perfeito na sua explicação do sintoma, ele nunca vai falar assim, cara, vamos
vamos meter uma sonda aí, é pedra no rim. Vamos operar aqui desse lado aqui pra ver se vai dar certo. Vamos cortar e tirar a pedra do rim? Ele nunca vai falar isso. Por melhor que ele seja, por mais que ele tenha 99% de certeza, a partir do seu, né, da sua declaração. Da sua experiência. Né, do que você falou do sintoma, ele vai chegar e vai falar assim, ó, você vai fazer esse exame, um ultrassom. Faz ultrassom. Ele ainda ficou na dúvida. Não, vamos fazer uma ressonância agora, né? Uma tomografia. Quer dizer... Até que as dúvidas sejam sanadas. Opa, não, agora você vai... Vamos marcar a cirurgia, nós vamos cortar esse lado e realmente o BO tá ali. Entende? Entendi. Pra mim, carro é assim. O cara chega, por mais que eu olhe pro carro, né? E fala assim, cara... Tudo indica que seja aquilo ali. Tudo que indica que seja vela, né? Aí, falei, não. Aí, o que que eu criei? Um passo a passo. Então, todo carro, depois de apanhar bastante, todo carro que entra na minha oficina para ver injeção eletrônica, seja porque uma luz acendeu, seja porque o carro está falhando, seja porque está gastando muito, seja por qualquer motivo que seja, ó, meu problema é injeção eletrônica, então beleza. Como que é? Não, nós vamos fazer essa bateria de testes. Essa bateria de teste, ela também está em constante desenvolvimento, né? Hoje eu otimizei muito ela. E amanhã ela pode ser melhorada ainda mais. Com certeza vai ser melhorada. Mas assim, ó, o mecânico vai fazer aquilo de cabo a rabo. Sim. Se no meio do processo ele já achou o defeito, ele vai terminar o processo. Por quê? Eu vou dar um exemplo, isso já aconteceu comigo e por isso que eu melhorei o processo. Por exemplo, o cara chegou lá, realmente era um bico. Sim. Tá, chegou lá, ó, é o bico número 1 aqui que tá com defeito, por isso que o seu carro tá falhando. Beleza, no meio do processo. Cortava o processo, já achei o defeito. Beleza, vamos trocar o bico. O carro funcionava redondinho e ia embora. Um mês depois, o cara ligava, ó, o carro parou. O carro parou aqui na estrada e tal. Ia lá, bomba de combustível. Parou. Beleza. Falei assim, não, mas eu não troquei a bomba. Ele falou, mas eu levei o carro pra você revisar. Eu gastei R$1.000. E daí agora? Quem que vai pagar o guincho? Né? Por mais que o cara fala, não, tudo bem, a bomba queimou, eu pago, porque realmente não foi trocado. Mas e o guincho? E o transtorno? E o compromisso que eu perdi? E o carro que eu vou ficar sem? Entende? Eu falei, não, nós vamos fazer de cabo a rabo. Porque às vezes o defeito realmente é uma peça, é a vela ou é o bico que tá fazendo falhar. Mas a hora que eu testei a bomba, eu vi que a bomba tá trabalhando no limite. No limite, quer dizer, ela vai parar daqui uma semana, um mês, 2, né? E o cara não quer esse transtorno. Então você falando que era necessário fazer essa manutenção da bomba, se o cara dizer não, é dele. Ah, mas o carro tá funcionando. Olha, ela vai te deixar na mão. Coloca observação, ele assina e tal, beleza. A hora que der problema, fala, lembra que eu falei pra você que a bomba tava ruim? Ia parar. O cara fica calado e dá porra. A autoridade do centro automotivo lá pra cima. Né? Essa é a questão. Esse é o processo. Né? Outra coisa comum de acontecer, né? Só pra ver se a questão, a gente pensa no cliente, né? É esse que é o objetivo. É mostrar que a gente tá interessado em resolver o problema. Porque nada mais o que é um empreendedor? É um cara que resolve o problema. Então a gente está aqui, né, na questão do centro automotivo e resolver o problema do cara. A gente trouxe pra gente e a gente ganha dinheiro com isso. Exatamente. Aí eu falo pro pessoal, o cara traz mais dor de cabeça. Tem os caras que trazem mais dor de cabeça de quê? Eu tenho lucro, é óbvio que eu tenho. Claro. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro. Eu tenho uma pergunta que eu ia falar, será que o centro automotivo, a reparação, dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas olha o trabalho que precisa ter. Exatamente. Mas é assim, ó, o nosso foco realmente é solução de problemas. Solução, problema. Né? Eu quero resolver o problema. Sim. Resolver o problema, o dinheiro vai vir automaticamente, porque todo mundo quer resolução de problemas, né? E outra coisa comum que acontece aconteceu comigo, né? A grande maioria das evoluções que eu tive nesse processo de checklist e em outros também, foi erros que a gente mesmo cometeu. Sim. Né? O ideal é a gente aprender com o erro dos outros, mas nem sempre é possível, né? Se a gente conseguir aprender com o da gente, já tá bom. Já é um grande salto. É um bom caminho, né? Mas, e a gente tá aqui para vocês aprender já com o erro do Rubens. Alguns erros eu vou passar aqui para vocês aprenderem. Mas assim, então o que acontece? É comum também, o cliente chegar lá nas oficinas, não generalizando, mas muitas delas que às vezes não tem... O cara é um excelente. Eu costumo dar um exemplo. Tem muitos mecânicos na minha cidade, por exemplo, que são tecnicamente mais experientes e melhores que eu. Sim. Só que pecam por não ter processos. Pecam por não ter método. Fica tudo na expertise dele. Sim. Expertise quer dizer assim, ó, uma vez eu peguei um carro assim e era tal coisa, ele vai e troca primeiro. Não faz teste, né? Esse
É uma chaga. Isso traz um prejuízo para o cliente também, né, cara? É uma chaga para nossa profissão, Sim, né? A sim. gente ter esse vício, às vezes porque aprendeu errado, às vezes Sim. porque não se liga que pode ser um padrão. O padrão nos ajuda, E se né? aprofundar no conhecimento. Exatamente. E é comum o cara chegar lá, o carro falhando, ele troca vela e cabo. Já é de Todos, praxe. de praxe. Cara Bastante. Não todos, mas bastante. E ainda pior, ainda acho. Limpa o bico. Vamos limpar o bico. Injetou. Mas o primeiro, cabe vela. Cabe não vela. deu bobina, não deu bico. É cabeçote. Aí pronto. Entende? Entendi. Às vezes vai pra bomba lá e dá uma bomba. Vou trocar a bomba então aqui. é cabeçote. Daí, o que passa na cabeça do cliente, e é natural que passe, passaria na minha também. Claro, qualquer um. Será que a vela tava ruim? Será que o bico tava tava ruim? Será que a bomba tava ruim? E às vezes tava. Talvez tava. Mas e a credibilidade? Nesses testes que eu faço, o que acontece? Eu faço todo o teste e testo a parte mecânica. Sim. Aí eu vou falar pra você, Messias, seu carro, a vela tá ruim, vai ter que trocar. O cabo já tá ruim. Tem um bico ruim. A bomba tá fraca, mas o seu problema é cabeçote. Sim. Você pode fazer tudo isso. Se você não fizer o cabeçote, o carro não para de falhar. A percepção é outra. Acabou. Sim. Acabou. Entende? Eu ia trocar, se tivesse ruim, a vela mesmo, o bico, a bomba, tudo isso, mas não trocar primeiro para depois falar, é cabeçote. E a gente pode estar falando só de preventiva, né? A gente fala da corretiva, que seria o cabeçote, e as preventivas, que são os periféricos. Exatamente. Que precisam ser feito para poder não dar um problema posterior. Não, e na maioria das vezes é corretiva também. Corretiva também, ruim, né? Tá ajudando a falhar tá o lá, carro, mas não vai resolver, não vai entende? resolver. Sim. É outra percepção. Outra percepção, outro cenário. Muita reclamação, forma, tanto na rede social, nos comentários, às vezes em direct pra gente, quanto de pessoas que vão na minha loja física e falam assim, cara, troquei isso e não resolveu. Mas como que trocou, né? Você fica assim, claro que tem defeitos que são intermitentes, acho que a pior situação pra gente é aquele defeito intermitente. Hora dá, hora não dá. A hora que o cara chega na oficina, não tem nada, o carro tá normal. Esses são os piores. Então, existem problemas que exigem uma expertise maior, uma paciência maior do cliente, uma compreensão melhor do cliente, que é a obrigação da gente tornar isso claro para ele, porque ele é leigo, né? Mas na grande maioria dos casos, é falta de processos, né? Então, é complicado. É complicado. E os processos e os padrões, eles são um grande aliado da gente no dia a dia. E quando é que esse conteúdo vai para a internet? Eu já vou começar a cobrar aqui o Rubens, porque processos é difícil, eu acho que todo mundo precisa, né? Eu vou falar com o Rubens, faz um curso aí, uma mentoria pra gente aí, desses processos que tu criou, que a gente traz aí, porque muita gente precisa, Rubens, muita gente, que, vamos lá, o pessoal que quer começar agora, o cara tem a coragem, tem a força, tem até o conhecimento técnico ali, mas não tem o processo. Né? Não tem uma gestão, né? Não sabe se resguardar por alguns problemas na oficina. Eu já vi pessoas com má índole, clientes entrando com má índole. Não sei se já entrou na oficina. O cara diz, isso aqui, mas já sabia que estava com problema, do outro jeito, e ele já chega dizendo, não, tava normal, eu te entreguei com o carro perfeito. E aí dá um problema grande para esse cara que começa, né? Porque qualquer prejuízo no começo às vezes é fatal. É fatal, né? Dependendo do tamanho do prejuízo e da situação que você está, é fatal. Mas eu vejo assim, ó, uma visão minha, posso estar errado, mas uma visão minha é o seguinte, ó, contra a má fé, às vezes, todos os processos são ineficazes. Quando o cara vem planejado, ele fala assim, eu vou dar o golpe assim. Daí ele já entende até como se precaver do golpe, entende? Ele sabe quais são os seus processos ali para se resguardar. Então, contra a má fé mesmo, o cara bandido mesmo, entende? É difícil. Mas, mesmo assim, você vai criando processos que tornam mais difícil. É igual roubar um carro. O seu carro tem alarme, aí ele tem uma trava no volante, aí ele tem um segredo, né? Quer dizer, você deixou mais difícil. O cara pode roubar? Pode. Mas ele ficou mais difícil, né? Então os processos ajudam nisso também. Porque tem vezes que o cara entra, eu já vi muita gente, o cara diz assim, não, eu tava meu celular, eu deixei dentro do carro. E aí o cara não faz uma filmagem antes de entrar um carro, dá uma... Vamos fazer aqui uma filmazinha aqui pra ver o que tinha mesmo, né? Mas, tem uma câmera em cima, não sei. Coisas que a gente pode melhorar, né? Mas eu vou dizer pra você, eu vim fazer um curso antes da pandemia, aqui no Senai do Ipiranga, que é uma referência, né? Sim, uma referência. já fui lá. Eu fui fazer um curso de gestão de oficina, era 5 sexta-feiras.
Foi um terror, né? Imagina você sair chegar e sair de São Paulo sexta-feira. Eu saía às 5h30 da tarde do Senai. Eu chegava às 11 horas da noite lá em Pilar do Sul, andar 150 quilômetros. Era melhor tu esperar 10 horas pra ir. É verdade. Mas, enfim. E daí ali teve só eu do interior. Sim. Todo o resto, eram 25 pessoas nessa classe, né? Nessa turma. E só eu do interior, o resto todo da Grande São Paulo. E eles falavam muito disso de má fé, de má índole. Sim. E eu relutava um pouco, porque é uma cidade do interior, isso acontece com uma frequência muito pequena, muito pequena. Sim. E geralmente é quando vem gente de fora. Sim. O pessoal da cidade mesmo, porque eles conhecem bastante gente, conhece quase todo mundo. A gente sabe, o cara ali já conhece. Se você não conhece o cara, você conhece... Alguém conhece. Você conhece alguém que conhece o cara. Ele. Entende? Então é mais difícil. E daí eu relutei com o professor na época, falei assim, cara, não precisa. Ele falava de fazer vídeo, de tirar foto e não sei o quê, e fazer um monte de coisa. Falei, cara, isso daí vai tornar burocrático. Eu vou ter que contratar um funcionário a mais só para fazer isso, né? Porque eu atendo um volume grande, né? Porque a maioria do meu serviço é serviço rápido. Eu falei, e eu relutando, e o professor lá, contundente batendo, e tal. né? Deu um intervalo, o pessoalzinho, nós sentamos pra tomar um café, o pessoalzinho falou, Rubem, acontece mesmo, cara. Ó, aqui aconteceu isso comigo. O outro, ó, isso já aconteceu comigo, ó, isso daqui já aconteceu comigo. Eu falei, cara, mas nós estamos no outro mundo, então. E daí eu entendi que, infelizmente, num grande centro como São Paulo, eu acho que é proporcional, né? Se lá eu tenho 1% de má fé, 300 habitantes, né? Aqui, se eu tenho 1% de má fé, quantos milhões de habitantes, né? Então, é proporcional. Proporcional, entendi. E eu entendo que num grande centro como São Paulo, é necessário, sim, você tomar todos esses cuidados. Mas a conta que eu faço lá em Pilar do Sul, que é uma cidade pequena, pacata, com 30 mil habitantes, é assim, ó. Eu vou ter que colocar um funcionário para fazer isso em todos os carros. Pelo menos um funcionário a mais, né? E sendo que eu tenho um caso por ano. Teoricamente. Assim, de má fé. De má fé. Porque assim, ó, pode acontecer de eu ralar um carro de um cliente? Pode. Normal. Mas isso, mais do que normal, mais do que, né, obrigação minha ir lá e falar assim, ir lá e fazer o conserto. Fazer o reparo e, né, arcar com todos os custos, né? A gente dá trabalho com o ser humano, né? Né? Às vezes acontece de não ser má fé. Sim. Mas, por exemplo, aconteceu esses dias. Um cliente ligou, fizemos serviço no carro dele, ele ligou para mim depois e falou assim, ó, vocês quebraram o farol de milha do meu carro do lado esquerdo. Sim. Falei, beleza, eu tenho 16 câmeras na oficina, né? E eu consigo gravar 6 dias corridos. Depois ele vai apagando automático, né? Mas 6 dias as 16 câmeras. Aí ele ligou para mim e eu falei, cara, não, tranquilo, eu tenho a filmagem aqui, vou puxar. E se foi a gente que quebrou mesmo, né? Tranquilo. Você pode comprar lá, se quiser eu mesmo compro, enfim. Puxei a filmagem, o carro, ele chegando com o carro dele já sem, né? Só que aconteceu, foi quebrado em outro lugar, ele não viu, ele só viu depois que ele pegou, né? Que é um cara clientão meu, assim, um cara íntegro, sabe? Você sabe que não é má fé. Sim. Foi uma percepção errada. Isso pode acontecer. Acontece. Né? Pode acontecer. Mas lá eu não adoto de filmar e tirar foto porque não acontece. Né? É muito mais barato. Você cumprir com o dano. Que não foi uma meu, vez no ano. Que não foi meu. Que contratar e pagar o salário todo mês. Que passou pela câmera, que realmente não foi nós que fizemos, que aconteceu externo, ou que seja má fé de fato. Mas compensa, ó, ralou aqui, quanto que é? R$400 para lixar e pintar, o funileiro vai cobrar. É muito mais barato eu pagar R$400 já tem a câmera, né? Já é uma das opções que tu já colocou lá. Mas hoje eu não faço isso por uma questão... Porque assim, tem muitos processos que ele acaba sendo muito burocrático. Sim. E tira um pouco da nossa otimização. A grande busca é você otimizar com segurança. Sim. Né? E tem coisa que você tem que deixar do lado. Eu entendi o que falou e é interessante, né? Você botar na balança o que é interessante investir e não no momento. Exatamente. Porque alguns falam, eu quero uma tecnologia, eu quero um sistema aqui de 50 mil e que eu pago 3 mil por mês e minha renda é 100 mil. Como é que eu vou pagar um sistema tecnológico tão grande, de tão altura, se meu rendimento é só esse e eu tenho poucos carros, né? Onde eu posso fazer ainda no Excel. Exatamente. Eu consigo fazer no Excel tranquilo, tudinho, até certo ponto. Certo ponto, eu vou precisar investir mais. Isso vai crescendo. É essa balança a proporcionalidade do custo-benefício. Né? Então, tem coisas que... E outra, tem coisas que pra minha realidade não funciona, mas, por exemplo, em São Paulo é obrigatório. É obrigatório. Tem que ser, né? Sim. Rubens, a tua rotina...
como empresário da Runacar? Você bota a mão na massa ainda, assim, você vai lá. Como é que é essa rotina aí? Vou. Todo dia eu tô na oficina. Todo dia. Ela funciona de segunda a sábado? Segunda a sábado. Sábado até meio-dia. Sim, sim. Mas todo dia eu tô na oficina ali, junto com os mecânicos, orientando. Às vezes consertando o carro. Sim. Né? Por exemplo, sábado passado, agora esse sábado, eu tenho um funcionário que tá de férias e um outro precisou sair também no sábado. Aí entrei lá na linha de frente e mão na massa. E eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto de fazer o serviço, de trabalhar em cima do carro. Mas eu tô na loja de Pilar do Sul praticamente todo dia. Mas hoje é mais atendimento ao cliente. Qual é o teu foco principal? É técnico mesmo? Você orientar tecnicamente? Qual é a tua função hoje lá no... eu tô ali junto com os mecânicos na parte técnica, orientando, fiscalizando até, né, dando o suporte para eles ali. Eu tô junto com os vendedores também, atendendo o cliente. Eu tenho na loja de Pilar do Sul, eu tenho 2 atendentes, né? A gente chama de vendedores, mas são os atendentes que atendem a pessoa que chega, né? Tô junto com o meu financeiro, olhando também os números, né? Você reparte o dia em etapas ou... Não, lembrei, vou lá e vou fazendo. É demanda. Demanda. Aconteceu... Lotou a oficina, um carro empipinou aqui, o outro não sei o quê. Aí eu vou dando um suporte para todo mundo. Tá mais tranquilo, eu vou lá no gerencial, no financeiro, olhar os quantos boletos hoje tem hoje pra gente pagar. Exatamente. Então eu fico dando um panorama geral para todos ali. E também agora eu tiro uma parte do dia ali para fazer os vídeos também. Sim. Né, e aí essa é a pergunta. Em cima da tua rotina, como é que tu prepara os vídeos, né? Tu vê o problema e já vem o insight em ti, ou tu já prepara aquele vídeo em casa? Ou, cara, aconteceu isso aqui é interessante a gente falar, né? É interessante a gente produzir um vídeo disso aqui. Aconteceu comigo, vou fazer aqui. Geralmente é assim, vai dando insights durante o dia e eu vou jogando no meu bloco de notas do celular. Falar, isso aqui é interessante falar. Cara, será que todo empreendedor assim? O meu bloco de notas é cheio de insights. Eu tenho uma lista enorme. Eu tenho uma lista enorme aqui de coisa. Mas os melhores insights acontecem no trato com o cliente. Né? Às vezes o cliente chega e em busca de uma informação, ou às vezes ele nem quer essa informação, mas a situação em si, ela propicia a gente a falar com ele. E daí a reação dele me dá um feedback. Por exemplo, um dos vídeos que viralizou bastante lá no começo, um cliente chegou para mim e falou assim, Rubio, meu carro tá batendo motor. Eu falei, não, mas seu carro é novo, batendo motor, como assim? Ele falou assim, eu saio da lombada e faz clac, 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 clac. Parece que tá moendo tudo dentro do motor do carro. Eu falei, você tá usando o quê? Eu falei, tô usando gasolina. Eu falei, cara, é por causa da gasolina. E daí eu dei toda a explicação técnica lá, da taxa de compressão, de que o motor flex é um motor pato, que não nada direito, não anda direito, não voa direito. Foi um dos vídeos que eu assisti mais 5 vezes. E aí dei toda essa explicação pra ele. A hora que eu terminei de explicar pra ele, ele falou assim, cara, eu nunca vi alguém explicar algo dessa forma que você contou. Cara, eu entendi tudo. É como se eu estivesse vendo as coisas acontecerem. A hora que ele falou isso, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque muitos carros fazem esse barulho. Muito. E poucas pessoas sabem. Né? E digo mais, tu vai entrando... poucos mecânicos conseguem explicar isso. Sim, verdade. Porque, de fato, se você for esmiuçar o assunto, ele é muito técnico. E extenso. Extenso. E tu conseguiu colocar naqueles vídeos. E esse é o desafio, né? A gente conseguir pegar algo muito complexo, até para mecânico é complexo, né? Não é simples de você entender, e você traduzir de uma forma rápida, que é um vídeo curto, simples e muito objetivo, a ponto que o cara entenda. Um leigo nunca ouviu falar, nem sabe como o motor funciona direito, mas ele fala assim, então é isso que acontece, entende? Essa é a busca. O cara terminar de assistir o vídeo e falar assim, eu não sabia, então é assim que funciona. Essa é a nossa busca. Será que o cliente... E aí eu uso a minha filha que faz para mim a parte de marketing da oficina. Sim. E eu uso ela, então eu explico para ela e ela vai me questionando algumas coisas que ela não entende e eu vou melhorando a explicação até que ela fala, entendi. A hora que ela falou entendi, eu sei, bom, qualquer um vai entender. Se ela entendeu, que então hoje ela cuida das tuas redes. É uma menina, né, 17 anos, que não entende nada de carro, não entende, né? Assim, agora tá entendendo, né? Porque tá convivendo tanto conteúdo, comigo, né? Mas assim, é um leigo que me ouviu explicar e entendeu, né? E ela vai me ajudando com o feedback dela, com as perguntas que ela faz, ela vai me ajudando a ser melhor na explicação. A sintetizar a explicação de uma forma simples, que uma pessoa escute. Né? E esse era um desafio lá no começo, porque ela já queria, sempre que eu
que eu não fosse tão técnico, Sim. né, nas explicações. E era um parto. Assuntos, né? Muito... Era um parto, porque você é acostumado com aquele linguajar técnico, né? E que é natural de toda a profissão, né? Você vai falar com um advogado, ele fala o advoguês, né? Você vai falar com o médico, ele fala o mediquês, né? O mecânico é a mesma coisa. E eu tive que deixar isso de lado e achar formas de explicar com palavras. E o vendedor de peça, que ele não fala nem peça, ele fala código. M não sei o que. O cara já sabe de longe, né? Filtro, o cara vai falar o código. Aí que mesmo pega, né? Então, a sua filha trabalha hoje com a rede, né? Ajuda você. Isso. Aí tem mais uma, vocês são 2 filhas, né? Não, só... É minha esposa, minha filha, que me ajuda no marketing. Sim. E aí eu tenho mais um filho que trabalha comigo na oficina, que é o Bruno, que tem 22 anos. Então tem hoje. o Bruno, tem Bruno, 22 anos, a Ana Júlia, que é a responsável por deixar bonitinho os vídeos. Todos esses vídeos aí de vocês que olham é a Júlia. Parabéns, Júlia. Ana Júlia, 17 anos, né, uma menininha ainda. E daí eu tenho o João Pedro. Tem o João Pedro. Tem, com 3 aninhos de idade. Esse veio agora. Olha, ele nasceu dia 20 de março. E a esposa é? Tatiana. A esposa Tatiana tá aqui com a gente aqui também nos bastidores. Ela tá me acompanhando. Ela me dá as orientações aqui do marketing. É verdade. Eu sou ruim de marketing. É? Eu sou ruim. Cara, a gente vê na rede social, parece assim que... O vídeo sai legal por causa da minha filha, que consegue cortar todos os cacuetes, todos os né? Você fala muito né. E se a gente for falar em né aqui, a gente fala muito. E o João Pedro nasceu no dia 20 de março de 2020, no dia que travou tudo a pandemia. Olha, pandemia, né? Pandemia. Eu tava no hospital com ele ficou alguns dias na UTI, né, no Natal, e tudo travado e todo mundo com aquele medo, né, cara, o que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Não vai? Lá nos primeiros dias, né? Eita, fechou difícil, tudo. Né? Hoje é a alegria da casa. Esperto, arteiro. Beleza. Então, o Rubens é empresário. Como é que é o Rubens empresário? A gente falou o mecânico aqui, o cara que fala, o cara que explica. E existe esse outro lado empresário que exige mais? Ou o Rubens é essa mesma coisa, assim, dentro lá do... Tem essas duas pessoas? Tipo, eu vou ter que ser um pouco mais incisivo. Precisa ser isso na empresa? Cara, o que tu acha dentro? Tem horas que precisa. Tem momentos que você tem que... né, meio que até, às vezes até tirar o coração de carne e pôr um de pedra ali. Tem aquela questão se não trazer a emoção, né, para aquela questão de resolução de alguns problemas, né? Porque como uma cidade pequena e a equipe é pequena, né, eu tenho 25 colaboradores, então você acaba conhecendo a vida pessoal deles, né, e no conhecer você se envolve, e às vezes você precisa tomar algumas atitudes ali, profissionais, que você sabe que vai afetar às vezes a vida pessoal, né? Mas não tem o que fazer. Então, há momentos que você tem que realmente ser empresário, ser patrão, né? E outros momentos que você vai ter que relevar, vai ter que entender, vai ter que sentar, enfim. Mas quando se trata de pessoas é complicado. Aí isso você acaba ponderando, né? Dependendo da situação. Da situação, você acaba abrindo mão de algumas coisas que são assim... sacramentados se você falar em empresaria, né? No setor empresarial. E negócio. Isso aqui é sacramentado. Você não pode fazer isso, mas às vezes tem que abrir mão em função do que você está tratando de ser humano. Né? E tantas experiências que tu já teve, né? Que tem vezes que é ruim e aí acaba tudo. Não vou errar de novo, né? Infelizmente eu tenho que fazer isso para não errar de novo, né? Para fazer as coisas corretas, certo? E aí, porque aí depois tu vai saber que vai trazer muito problema para ti. Complicado. E é complicado. É complicado. Sempre um desafio isso. Sempre um desafio pro lidar com pessoas é um desafio, né? E outra, as pessoas, nem a gente, né? Mas ninguém é o mesmo todo dia, né? Às vezes você tem algum problema externo ao serviço e aquilo vai te afetar no serviço, vai te afetar no trabalho. Então, assim, hoje, às vezes, eu procuro saber, tirar da pessoa, cara, o que tá acontecendo alguma coisa? Né? Posso te ajudar? Né? Para entender o que tá acontecendo. Porque, às vezes, é um excelente profissional, funcionário, que ele tá com um BO grande na casa, né? E acaba afetando dentro lá do espaço lá do trabalho. E assim, de alguma forma, às vezes você pode ajudar, nem que seja trocando uma conversa, cara, isso acontece. Às vezes com uma palavra, né, Rubens? Só de você escutar o cara, às vezes já ajuda, né? Então eu procuro muito essa parte aí. Legal. São muitos problemas da oficina, muitos problemas, né? Quem já passou, quem tá aí no mundo. E perca de ferramenta.
quebra de equipamento, manutenção de equipamento que o cara não foi fazer a manutenção, fazer estoque ou não, tudo isso que a gente já falou, é processo. Tu acha que precisa em processos, ensinamento, a tua mão de obra, os teus colaboradores? Porque, cara, tem algumas coisas aí, tem uma chave 10 aí que parece que ela tem perna, né? Dentro da oficina. Chave 10, chave de fenda. Chave de fenda, cara, tem umas que tem perna aí que tu não consegue comprar no ano. Some, não sabe né? quantos tu compra. Deve ter um buraco negro em algum lugar na oficina que some todas, né? Chave Eu vejo 10, chave 13. Eu vejo muito meme aí, que, meu Deus, parece que a chave 10 vai andando sozinho. Mas, ó, aí volta naquilo que a gente falou, assim, ó, existem alguns processos que eu acho que ele amarra muito, né? E depende muito do estágio que você tá, sua oficina está, né? Depende do estágio. Mas assim, ó, na questão de ferramentas, era um desafio realmente. Lá no começo era ferramentas em comum. Eu tinha um armário, uma caixa de ferramentas e todo mundo usava. E daí, né, quando todo mundo é dono, quando todo mundo é dono, ninguém é dono. E daí a gente veio evoluindo para cada um ter o seu carrinho de ferramentas, com as ferramentas contadas que são revisadas a cada 2, 3 meses. E aí a regra que eu tenho é o seguinte, ó, gastou, quebrou, eu reponho. Perdeu, você repõe. Né? E daí a gente tem um padrão de marca, de modelo, de ferramenta, para senão o cara perde uma chave 10 G-Dory lá e coloca uma Xing Ling no lugar, né? Daí não dá, né? Daí não dá. Então a gente segue um padrão e assim, ó, essa aqui tá gasta, já tá pulando, beleza, daqui eu vou por outra, né? Perdeu, daí é responsabilidade dele. Então hoje eu trabalho dessa forma. Ferramentas de uso comunitário. Tem localização. As mais especiais, né? Por exemplo, aquelas que de sincronismo, né? Que rastreamento. É um kit, um rastreamento. Daí a gente uso comum ainda e são bem poucas. Eu costumo deixar a caixa de ferramenta dos funcionários com tudo que ele precisa, né? Fora essas muito específicas que também o cara não vai perder. Não é? Iam para cada, né? Poderia deixar também, alguns eu já vi botar no estoque, o cara faz uma assina que repegou e espera o cara trazer de volta. Eu agora estou fazendo uma ampliação da minha oficina, então estou organizando melhor e vou fazer dessa forma, né? Com localização e uma requisição. Ó, quem pegou foi o Gabriel. Beleza. Então, deixa voltar. A hora que voltar, o estoquista vai conferir se está tudo ok, tá tudo certo, né? Daí eu sempre vou achar o responsável, né? Se tá lá no estoque, se tá lá guardado a ferramenta e ela tá quebrada ou faltando algum item, por exemplo, aí a culpa é do estoquista. É o cara que tá lá responsável pelo... ela subiu aqui e você não conferiu, né? Então... E tudo que é avisado, né? Tudo que já é falado, então não tem... Tudo combinado já dentro da reunião, né? Tudo combinadinho. Dentro da reunião. E essa ideia dos vídeos, né? A gente falando do processo, essa ideia de vídeo. Surgiu como, assim? Primeiro foi falando, né? As ideias. Foi a questão de aumentar o público. Foi a questão de mesmo levar esse conhecimento. Porque hoje você tá no Brasil todo, né? E você não pode atender todo mundo. Não pode atender todo mundo. Consegue. Na loja física não consegue. Até é algo interessante que, assim, muita gente entra em contato pelo direct. Cara, eu quero levar meu carro para você, eu quero agendar um horário. Eu falei, mas de onde você é? Eu sou de São Paulo. Eu falei, cara, veja bem, você vai sair de São Paulo, vai rodar 150 km para chegar aqui. Se eu não conseguir arrumar o seu carro no mesmo dia, por falta de peça ou por falta de tempo mesmo, né? Você vai pousar aqui ou você vai voltar embora de ônibus? Como que você vai fazer? Não, mas será que eu não arrumo no dia? Porque às vezes a gente falando na internet parece que tudo é simples e fácil, né? Mais rápido. E às vezes cria uma ideia na cabeça da pessoa que está ouvindo, fala assim, cara, esse cara é bom, eu vou levar para ele, em meia hora ele conserta o meu carro, né? E é uma ideia errada, isso não existe, né? O desafio é deixar simples, mas não que seja simples. Não seja simples, né? E aí eu tomo muito cuidado, falo assim, cara, será que não tem ninguém aí para ver o seu carro? Né? Eu às vezes oriento, falo assim, cara, procura uma oficina que tem osciloscópio, procura uma oficina assim, 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 dou algumas orientações, né? Porque o cara fala assim, um cara que tem isso aqui, ele tem tudo para ser um bom mecânico, um cara, e volto a falar, quando eu falo bom mecânico, eu não estou falando que o cara que tem 30 anos de oficina e que não tem um osciloscópio, ele é um mau mecânico, mas às vezes ele não tem processos.
Nem ferramentas para chegar a um diagnóstico. Nem ferramentas, nem processo. Porque o próprio processo, ele te leva a ferramenta. A ferramenta, né? Concordo, sim. Né? O próprio processo... Falar, ô cara, como que eu posso ser melhor nesse processo? Sim. Um osciloscópio vai fazer isso. Beleza, então, top. Eu dou uma orientação e evito o cara trazer. Porque senão pode virar uma puta de uma dor de cabeça para ele e para mim. Porque ele chega com uma ilusão de que eu sou o mágico e vou pegar uma varinha de condão e arrumar o carro dele, ele vai voltar feliz para casa. E ele chega lá, o carro tem que pousar na oficina, ou às vezes o problema é um problema mais grave, um cabeçote que leva uma semana para fazer, e daí? Como que ele volta embora? Né? Entende? Vai querer hospedar ele, né? Exatamente. Pela hospedagem. E daí uma experiência que tinha tudo para ser legal, torna frustrante para o cliente, né? Sim. Então eu tomo bastante cuidado nisso. Mas qual que é dos vídeos. Como é que começou essa questão? Vou fazer só por causa do marketing? Na realidade, assim, o marketing sempre é uma realidade que você tem que ter. Então, beleza. E você aconselha para todas as oficinas? Aconselho. Tá fazendo? É legal. Está dentro da internet? É legal, sim. Eu acho que é muito... Você tem que se mostrar, né? Eu fiz o curso no Sebrae lá, o Sebrae falava assim, ó, quanto maior a exposição, maior o feedback. O feedback pode ser positivo e pode ser negativo, tem que estar preparado. E a minha mãe dizia, aqui não é visto, não é lembrado. Exatamente. Mas aí assim, ó, então, necessidade de Instagram e de Facebook sempre teve, desde que essa rede social virou relevante para negócios. E a gente, né, tá no mercado, a gente sabe disso, beleza. Contratei uma empresa de Campinas para fazer o marketing. Para minha loja. Só que era assim, era aquele marketing Doriana, sabe? Comercial Doriana, que é a família perfeita, todo mundo sorrindo, tudo lindo. Aí o que acontece? Chegava o Dia dos Pais, ele colocava lá um pai, né? Barbinha feia, um Janequine, assim, ó. De macacão com uma chave 22 na mão, né? Lindo, olho azul, lindo. Aí o cara chegava na oficina, era um baixinho, um gordinho, um manco, né? Não é a nossa realidade. E aquilo me incomodava, né? Porque eram modelos mesmo, né? Então aquela arte Doriana. Aí fiquei um tempo com essa empresa, sempre com as artes assim, que era banner só, né? Não tinha vídeo, nada. Aí eu cancelei o contrato com eles e coloquei a minha filha, a Ana Júlia. Na época ela tinha 16 anos. Falei, Júlia, você vai lá, perde uma hora e meia de tempo no seu dia. Eu vou pagar R$350 para você e você vai fazer os vídeos, né? Vai fazer os vídeos para mim, vai filmar as coisas da oficina mesmo, um tour pela oficina, e daí a gente vai bolando alguma coisa. A gente fazia um quadro de mitos e verdades, fazia um quadro de Runa Responde lá no começo, mas era sempre muito assim, comum. Eu acho que ficou melhor a comunicação, porque ela ficou mais orgânica, ficou mais, né, real, né? Mas a gente tinha sempre ali 2.000 seguidores, 2.300 seguidores no Instagram. Até que a Ana Júlia, minha filha, falou assim, pai, a gente tem que fazer algo diferente. Falei, diferente como? Ela falou assim, ó, a chamada tem que ser diferente. Falei, mas diferente como? Ela falou assim, ó, nos primeiros 5 segundos as pessoas têm que querer assistir o vídeo inteiro, entende? Falei, mas como que eu faço isso? Ela falou assim, ó, o que nós vamos gravar nesse carro? Eu lembro que era um carro, um Fiat Bravo, que deu ele entope o dreno do ar-condicionado, a linha Fit em geral. E acaba transbordando para dentro a água do... Pinga lá no pé do cara. Pinga lá e ele cai em cima do módulo do airbag, que fica ali embaixo do console, do câmbio do carro ali, sabe? E ele acaba danificando, queimando esse módulo. É um problema comum na linha Fiat. Eu falei, ó, esse carro tem esse problema assim, assim, assado. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu expliquei para ela. Ela falou, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer abrindo a porta do carro e eu indo com a câmera, entrando dentro do carro com a câmera e filmando um módulo com água enferrujado lá no lugar dele. Aí você vai falar assim, ó, olha o problema que aconteceu nesse carro aqui. Enquanto eu falava isso, rolava essa imagem. É como se o cliente estivesse entrando dentro do carro para ver, né? E aí, pum. Uma sacada muito legal. Né? E daí, cara, nós saímos lá de 500 visualizações para 20.000 visualizações, né? Num vídeo. Falei, cara... Aí ela falou, ó, esse carro aqui que vai fazer, ó, esse carro aqui tem um problema crônico, assim, acontece muito nos Corolla. Ela falou, então você vai fazer assim, ó, problema crônico no Corolla, e chegando a imagem no carro, né? E aí... Já dá aquela curiosidade. Que problema? Eu tenho Corolla, eu quero saber meu problema. Os proprietários de Corolla... Eu quero saber logo o problema. Esse vídeo ainda os caras vieram
derrubaram eu, né? Falaram assim, a Corolla não dá problema, a Corolla tanto de não Corolla que quebra. tem. É, dos caras bravos, né? Mas enfim. Como é tratar com essa galera que o haters, os caras que falam? O que tu... Cara, aquele cara que começa hoje na rede, que tá crescendo. Sinceramente, lá no começo, pra mim, foi uma experiência, assim, angustiante. Até porque alguns discordam, né? É. Não, eu concordo com o que você fala. Isso é normal, eu acho tão normal o cara discordar. Então, mas, cara, eu tinha uma dificuldade nisso lá no começo, sabe? Porque enquanto ninguém fala nada de você, tá tudo certo. Agora, a minha esposa, pior ainda, ela quer bater, ela quer xingar, né? Ela fala assim, fale de mim, mas não fale do meu marido. Né? Ela toma as dores. Mas, cara, eu tive um crescimento enorme. Quando eu comecei a receber os feedback negativos, hate, tem uns caras maldosos mesmo, tem uns caras que vêm. Tem uns caras que só discordam e tá tudo certo. Tudo certo. Mas tem uns caras que vai no âmago da gente mesmo, né? Ele vai pra humilhar, né? Sim. Mas, cara, é incrível. Eu já percebo que eu tive um crescimento enorme, porque hoje tanto faz. Assim, eu olho e às vezes até na maldade. Eu vejo que o cara foi maldoso, mas tem sentido o que ele falou. Sim. Então fala assim, putz, lá no fundo ele tem uns 20% de razão, realmente, né? E muitos outros que falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você que é bem interessante. Eu falei do combustível, né? Do carro lá, do carro flex, que é um pato. Que ele é meio a meio. Aí um cara, olha pra você ver, eu nunca pensei por esse lado. Um comentário lá falou assim, então quer dizer que se o carro é meio a meio, o ideal é usar meio a meio no tanque. Tão claro como a luz do dia, e eu nunca pensei. Veio de um leigo. De um leigo, né? Quer dizer, olha pra você ver que interessante essa interação que tem entre a gente, que tem uma visão do negócio, e o leigo que tem outra. E que tá fora da caixa. E que tem vezes que pensa um pouquinho mais... Fora da caixa. E traz a gente, né? Exatamente. Eu falei, cara, é tão óbvio isso, como que eu nunca pensei? E veio num comentário, né? Mas, ó... Os haters, no começo era angustiante. Depois eu fui aprendendo a lidar. É aquilo que você falou assim, o cara que só discorda, tá tudo certo, cara. Ele tá fazendo você crescer, ele enxerga de outro jeito. E muitas vezes é um jeito até melhor do que você enxerga. E né? tu aprende, cara. Olha, vê. Os maldosos. Aí teve um maldoso. E assim, eu olhava e deixava por menos. Aí teve um cara que ele foi insistente. Não sei se você assistiu um vídeo. Não, vi. Vocês falando, mas... Cara, ele foi insistente. No mesmo vídeo, ele colocou, acho que 4 comentários, falando que eu era ladrão, que eu era charlatão, que eu era não sei o quê, que era não sei o quê. Eu falei, cara, esse merece. Esse merece uma resposta aqui. Esse merece. E daí eu fui e gravei um vídeo, né? Gravei um vídeo pra ele e tal. Nossa, aí vem os advogados da gente também. Cara, não, e aí que é o interessante, velho. Pra cada hater tem 10 advogados. E muito mais disso, né? O teu público tá lá, muito fala, não, e bate no cara muito. E daí você não precisa fazer mais nada, né? Não precisa mais nada. E é interessante, aí o que acontece? O que eu percebo? Pode ser uma percepção errada, mas o que eu percebo? Às vezes, por mais simples que eu tente ser, eu falo algo assim que é complexo. Né? Por exemplo, a taxa de compressão e outras coisas mais que eu já falei que é bem complexo. Que um cara, e geralmente é mecânico que é mais hater, né? Ou sim, por mais que não seja mecânico, um cara que não entende ou entende pouco, ele fala assim, puta, mas isso daí eu nunca ouvi falar. E faz sentido. Quer dizer, ele me respeita e falou assim, bom, eu vou devagar com ele. O cara que é bom, o cara que é top, que teria propriedade para discordar e para debater e tal, ele olha e fala assim, o cara é bom. O cara sabe o que fala, né? Ele também me respeita, entende? E daí depois dessa que eu fiz com o Maicon lá, que é o cara que chamou de ladrão, enfim. Ficou pouquíssimos haters. Hater mesmo assim de chegar e ser maldoso, quase zero. Né? Ficou a galera que discorda, que tem um outro ponto de vista, que é totalmente respeitosa e que é bom, que contribui pra gente crescer e pensar fora da caixinha. Né? O negócio é esse, né? Tudo nem todo tempo tá certo, né? E isso é interessante, que você discordar. Como é que você acha? E isso eu acho que cresce. Acho que cresce demais. Isso, cara... O mercado cresce com isso. E talvez... Assim, de toda essa história do marketing, das bombar os vídeos na internet, talvez toda essa história, o que foi o mais relevante para mim pessoalmente, como ser humano, foi esse crescimento de poder aceitar a opinião do outro com naturalidade, com o sentimento de, cara, o que eu posso aprender com ele que está discordando de mim? E não ter medo de errar.
Porque você tá aqui, eu tô aqui, eu vou falar, eu tô lá no YouTube, você tá lá no Instagram, né? E não tem medo, a gente tá aqui na opinião que a gente testou. E um dia a gente pode dizer, pessoal, aquele vídeo eu errei. E tá Simples, tudo certo, eu acho que simples assim, eu errei e eu estou agora falando o que eu aprendi. Eu costumo falar, né? A gente não pode ter compromisso com o ego da gente. A gente tem que ser compromisso com a verdade. Né? Se aquela verdade naquele momento era verdade, a gente vai estar lá. Exatamente, E faz todo sentido. E só erra quem faz. Quem faz. Né? E é uma interessante, se você não fez, você vai se arrepender um dia de não ter feito e não ter errado. Que eu acho que o cara vai se arrepender. Exatamente. Que muitas vezes a gente tem que errar até acertar. Até acertar, né? Entendeu? E às vezes o único caminho de se acertar é pelo erro, né? Pessoal, incrivelmente, a gente já passou aqui mais de 50 minutos. Já? Já, olha que coisa. Como é bom estar aqui lá com o Rubens falando sobre esse ramo automotivo. A gente tem um quadro, a gente vai ser aqui rápido. Duas coisas que eu quero falar contigo. Um quadro que a gente diz assim, se você nascesse um carro. Se eu nascesse um carro. Nada combinado, pessoal. Aqui se você nascesse um carro, qual carro você queria vir? Cara, um Ninho Pitbull. O Ninho Pitbull. É monstro o carrinho, é monstro. Ele põe no bolso aí, se for num barro, ele põe no bolso uma Hilux, ele põe no bolso uma Fiat Toro. Apesar que a Fiat Toro, a turma fala que qualquer um põe no bolso. Mas com o Ninho Pitbull. É um cavalinho, né? Você acha a peça até na farmácia. Né? Manutenção. O Ninho Pitbull, o Ninho quadradinho. Antigo, sim. Né? Lá na minha região eles chamam o Ninho Pitbull por causa da frentinha dele, né? Mas o Ninho, acho que saiu até 2012, né? Se eu não me engano. Então, aquele Ninho é o guerreiro. O Ninhozinho ele não é confortável, não é tão nada, bonitinho. Mas brabo. O carro é macho. Tu acha que parece com o Rubens? Não sei se parece. Eu gostaria que aparecesse. Gostaria que aparecesse. Mas assim, ele é valente. Manutenção barata. Aguenta o que for. Tranco. Aguenta tranco. Acha peça até na farmácia. Então, nunca vai deixar na mão. Carro, né? Ele chega. Então seria um Ninho. Que legal, que legal. O que passou nesse tempo de oficina que foi assim mais estranho pra ti? Cara, isso aqui foi... Eu tenho um vídeo no Instagram, não sei se é isso que tu vai falar. Que assim, cara, uma coisa assim que... Porra, cara, isso aqui não era pra acontecer, nunca mais vai acontecer, estranho demais. No teu ramo automotivo. Estranho? Tu acha assim, cara, estranho ou engraçado, uma coisa assim, de cara, isso aqui... Olha, acho que é esse vídeo que você tá falando, de um carro que invadiu a oficina, né? Cara, eu vou perguntar pra ele se é esse ou tem outro. Muita gente entra em contato e fala assim, cara, se eu não visse a filmagem... Eu também não acreditava. Eu ia falar que era mentira, né? Mas foi justamente isso. E foi interessante porque eu só me dei conta... Depois de assistir, não foi? Não, eu só me dei conta que o carro tinha entrado a hora que eu acendi a luz do barracão. Eu parei na frente, junto com a polícia que tinha ligado para mim, né? E vi a porta toda amassada, mas a minha ideia era que o carro bateu, entortou minha porta e foi embora, né? Aí conversei com a polícia foi embora, eu entrei na oficina, atravessei o barracão e atrás da rampa de alinhamento onde estava, o carro subiu, era o interruptor de luz. Aí eu fui lá, a hora que eu acendi a luz, deu um frio na espinha, assim, porque a rampa com o carro em cima e ela abaixada. E eu pensava que normal, né? Isso não acontece. Não? Porque assim, às vezes acontece de um carro posar na rampa de alinhamento, mas a rampa suspensa. Fica suspensa. Né? A hora que eu acendi a luz e percebi a rampa baixada e o rabo do carro aqui, aí deu um frio na espinha, eu falei, o carro tá aqui dentro ainda. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um assalto, um roubo. Sim. Né? Aí que depois fui ver, o cara tava bêbado, enfim, né? Aconteceu toda aquela história, mas aquilo eu acho que nunca mais acontece. E outra, teve uma tacada de sorte, né? Foi a mão de Deus, na verdade. Porque se o carro pega as duas rodas na rampa mesmo, ele pulava e derrubava um outro carro que estava no elevador, logo em frente. É que o carro pranchou, ele pegou o meio do assoalho do carro em uma das rampas e ficou com as duas rodas suspensas. Aí o próprio assoalho foi freando o carro. Se ele pega certinho, né, 30 centímetros para a direita, ele rampava e me dava um prejuízo enorme. Eu achei muito uma coisa assim extraordinária. Inusitado, né? Tá no vídeo lá no Instagram, ele bateu no portão, subiu o portão, ele entrou, o portão baixou, né, de novo. Isso umas 8 horas da noite, oficina fechada, né? Rubens, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no iBuscar, muito mesmo, tá bom? Muito obrigado aí, foi muito legal a tua presença aqui, tá bom? Acho que vai
Vai ajudar muita gente, muita gente. Eu acho que esse é o objetivo do Vai Buscar, é trabalhar com negócio, mas inspirar pessoas. A gente está aqui para inspirar pessoas, para pessoas que têm essa mentalidade de negócio, de empreendedorismo, né? De fazer, né? De ir para fazer. Não só ter o sonho, né? Mas ir executar o seu sonho. Vai errar? Vai. Vai ter dificuldade? Vai, mas acho que as positivas são maiores que as negativas. Não é verdade, Rubens? Sem dúvida. Muito obrigado mesmo, tá bom? E eu quero pedir para vocês curtirem aí o nosso canal, tá bom? Compartilhar aí, comente o que vocês acharam, tá, dessa entrevista e onde a gente acha, Rubens, na internet, onde é que acha? Qual é o Instagram aí da Runacar para todo mundo ver? @RunacarOficial. Instagram, TikTok. E a gente vai começar a movimentar mais o YouTube também. Pronto. Vocês têm um canal também no YouTube? Temos um canal no YouTube, tá um pouco parado, mas agora, provavelmente em janeiro, a gente vai começar também a movimentar mais lá. Eu vou conseguir tirar um tempinho a mais, porque no YouTube tem que ser mais elaborado. Um pouco mais de tempo. Mas Runacar no YouTube também. Pronto. Foi um prazer, imenso prazer estar aqui conversando, trocando ideia, né, tendo esse bate-papo aqui que é construtivo, né, para todo mundo, inclusive para mim. Conhecendo você, a gente vai ter fazendo um network aqui. É muito interessante. É muito interessante. Então foi um prazer. E sempre quando estiver em São Paulo e quiser trocar uma ideia, nós estamos no podcast ou ao vivo, mas se quiser me visitar lá, as portas estão abertas. Vamos visitar lá. As portas são abertas. Lá da Runacar. Fazer lá um tape lá na oficina bonita lá da Runacar. Legal. Esse mês estamos inaugurando o nosso novo espaço. Lá vai ficar legal. Manda uma filmagem pra gente. E você vai tomar um cafezinho com a gente lá. Sim. Obrigado, Tamudante. Deus abençoe. Amém, você também. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.